terceiro ano, boa tarde. Como é que vocês estão? Animados para mais uma aulinha de ciências? Então, vamos lá despertar, se animar mais um pouco e vamos iniciar a nossa aula, né? Bom, essa é a nossa primeira aula de ciências do ano de 2021, né? Que esse ano seja um ano bom, né? Um ano de superação, um ano em que a gente possa realmente colher bons frutos. Bom, quem lembra o que foi que nós falamos na aula passada? Quem está lembrado? Nós falamos das fases, né, da vida dos seres humanos. Quem lembra quais foram as fases? Bom, nós falamos sobre a infância, adolescência, vida adulta e a velhice, né? Dentro dessas fases, existem algumas fases intermediárias, né? Como, por exemplo, da infância para a adolescência. Nós temos uma fase aí, né, que nós chamamos de fase intermediária. Quem lembra qual é essa fase intermediária? Como é que ela se chama? É a fase da puberdade, né? Que vocês daqui mais uns dias vocês estarão saindo da fase da infância para a adolescente, mas antes irão passar pela fase da puberdade. Bom, então, já que vocês já relembraram, né, o que foi que a gente falou na aula passada, vamos pegar aí o livro de vocês e abrir na página 132, essa atividade que eu deixei aí, duas questõezinhas, tá? Então, na primeira questão, diz o seguinte: escreva as etapas do ciclo de vida dos animais indicados. Quais são eles? A borboleta e o sapo. Então, vamos observar. Para que vocês possam estar respondendo essa questãozinha, vocês podem estar pesquisando na página 129 e 130. Lá está todas as fases desses dois animais. A borboleta. A borboleta, primeiro vem aqui o ovo, a lagarta, pupa, borboleta adulta. Aí nós temos o sapo. No sapo ele tem o ovo, o girino sem pernas, né? Depois o girino com pernas traseiras, o girino com pernas traseiras e dianteiras, girino, perna e cauda e, por fim, sapo adulto. Bom, na segunda questão, nós vamos ter que, né, lembrar quais são as fases que a gente viu, que eu acabei de falar, né? As 4 fases: infância, adolescência, fase adulta e a velhice, que também é conhecida como a terceira idade ou ainda a melhor idade, né? Então, vamos ouvir aí essa leitura. Sayuri e Nicholas estavam vendo alguns álbuns de fotografia da avó deles. Ajude-os escrevendo nas etiquetas a fase de vida a que se refere cada álbum. Bom, quem de vocês, né, convive, né, com os avós, né? Com os avós maternos ou os paternos? Quem de vocês tem esse convívio? Bom, o que é que vocês podem estar observando em relação à vivência deles? O comportamento, a fala, as palavras que eles dizem, né? O que eles gostam de fazer, quais são as profissões que cada um tem. Quem tem esse convívio? Bom, então pense aí, o que cada um pode fazer junto com os seus avós, né? Ou seja, vocês podem, quem é que costuma fazer caminhada de manhãzinha cedo com os avós, ou à tardinha, né? Quem costuma ouvir as histórias, ou também contar história para os avós. Quem costuma assistir a novela,
o futebol, ou ir para a praça com os avós, né? Passear, fazer aquele passeio. Bom, o que vocês costumam, né? Quem convive, costumam fazer, né? Algum tipo de atividade com os avós. O que vocês gostam de fazer com eles, né? Bom, então pense e reflita um pouquinho sobre isso, né? Como eles se comportam, o que eles se preocupam mais, né? O que eles querem ver em vocês, o que eles desejam. Então, pensem nisso, reflitam sobre isso. Agora vamos descobrir quais são as fases de cada álbum. No primeiro caderno diz assim: nessa fase da minha vida, eu parei de trabalhar, mas continuo a fazer uma porção de atividades. Cuido bem do meu corpo para ter uma vida longa e saudável e também dos meus netos. Olha só. Então aí é o que é a fase da velhice ou da terceira idade. O segundo álbum. Nesta fase de minha vida, eu comecei a ficar mais independente, aprendi a andar, a falar, a tomar banho e me alimentar sem a ajuda dos outros. Comecei também a ir à escola. Bom, que fase é essa? Que é a fase das descobertas, é a fase da infância, né? Onde as crianças vão aprendendo, né? Descobrindo o mundo, né? Vão aprender as coisinhas a fazer sozinho, né? Bom, então vamos para o terceiro álbum, que diz o seguinte: nessa fase da minha vida, meu corpo atingiu o máximo de desenvolvimento. Eu trabalhava e já não morava mais com meus pais. Também me casei e tive meus 2 queridos filhos. Bom, aí é o quê? É a fase da vida adulta, né? É a fase que as pessoas trabalham, né? São mais independentes e têm muitas responsabilidades. E o último álbum diz o seguinte: nessa fase da minha vida ocorreram muitas mudanças no meu corpo. Nessa época conheci meu primeiro namorado. Bom, então aí é a época da adolescência, né? Onde a gente conhece muitas pessoas, a gente está crescendo, se desenvolvendo, faz muitas amizades, né? Somos muito brincalhões, gostamos de fazer coisas bem desafiadoras. Bom, então vamos aí para a página 133, para a gente poder revisar, fazer uma pequena revisão de tudo que a gente viu nesta unidade, tá certo? Bom, então acompanhe aí a revisão. Diz o seguinte, no primeiro ponto: o que mesmo nós estudamos? Bom, então, para a maioria dos animais reproduzir-se, é preciso um macho e uma fêmea da mesma espécie, né? Bom, então a gente viu que há uma maneira de reprodução que precisa de o quê? De um casal, né? Macho e fêmea, para que isso aconteça. O segundo, o primeiro passo para ocorrer a reprodução é a fecundação. O que é mesmo essa fecundação? É a união dos gametas masculinos e feminino, para que aconteça, para que possa, né, com a união, ter um filhote, né? O segundo, os animais cujos filhotes se desenvolvem na barriga da mãe são chamados de que mesmo? Vivíparos. E os animais que põem o ovo são chamados de ovíparos. Então, não dá para confundir, né? São 2 nomes bem distintos. Vivíparos, que nascem na barriga, se desenvolvem na barriga da mãe.
E os ovíparos são aqueles que desenvolvem dentro de um ovo, né? Quarto pontinho. A fecundação pode ser interna, no interior do corpo da fêmea, ou externa, no exterior. Bom, quando a gente usa a palavra interior, quer dizer que é dentro da barriga. E exterior, na parte externa, quer dizer que é do lado de fora. Quinto pontinho. O desenvolvimento dos animais pode ser direto, né? Filhote semelhante aos adultos, ou indireto, filhotes diferentes dos adultos. O processo de transformação é chamado de metamorfose. Então, aqui, quando é pelo modo, né, o desenvolvimento é direto, é como nós, seres humanos. A gente já nasce com as mesmas qualidades de quando a gente vai ser adulto, tá certo? Com a mesma forma. Agora, o indireto, que é no caso como a borboleta, o sapo, né? Quando eles nascem, eles têm um formato diferente do formato deles adulto, que nós chamamos de metamorfose, né? Que é uma transformação de quando nasce até chegar na fase adulta. Há sempre uma transformação. Então, é a metamorfose. O outro pontinho, os seres humanos são animais vivíparos de desenvolvimento direto. Isso é uma afirmação correta, né? Bom, nós já nascemos no mesmo formato que a gente tem de quando nós somos adultos, né? Nos tornamos adultos. O penúltimo pontinho fala que os bebês são totalmente dependentes dos pais e aos poucos vão ficando mais independentes. Também é outra afirmação correta, né? Quando nós somos bebês, nós dependemos de tudo, né? Para alimentar, para se limpar, para tudo. Tudo nós dependemos dos nossos pais. E o último, as fases da vida humana são a infância, a adolescência, a vida adulta e a velhice ou a melhor idade, né? Ou ainda a terceira idade, como é conhecida por muitos, né? Bom, porque a gente já comentou tudo isso, né, hoje, sobre essas fases da vida humana, né? E as suas responsabilidades que nós adquirimos de acordo com cada uma delas. Bom, então a gente finaliza a nossa aulinha de hoje e eu peço a vocês que possam responder a página 134 e 135, tá certo? São apenas 3 questõezinhas. Então, façam, resolvam essa atividadezinha para a gente finalizar, né? Esse último capítulo. E depois a gente vai revisar alguns assuntos que a gente já viu lá no início do ano, tá bom? Bom, então a gente finaliza nossa aulinha de hoje. Agradeço a participação de todos e até a nossa próxima aulinha. Tchau, tchau!